Se a sua empresa está tirando o seu sono e a sua paz, ela não é um plano de Deus. É um ídolo que te escraviza. Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num assunto que bate lá no fundo da alma de quem constrói, lidera e está na linha de frente dos negócios. Olha, a gente precisa falar sobre essa linha muito tênue entre ter paz e viver na escravidão. Sabe aquele peso constante nas costas? Você trabalha duro, levanta a empresa com o seu suor, mas chega num ponto em que parece que você virou refém do seu próprio negócio. É exatamente sobre essa dor que vamos conversar aqui hoje. E sabe o que acontece com muita frequência? A fascinação pelo lucro a qualquer custo começa a crescer em volta de você como se fossem espinhos. Você trabalha absurdamente, mas sente a alma sufocada. E esses espinhos vão silenciosamente abafando a voz de Deus nas suas operações diárias. Aquilo que nasceu para ser uma bênção, de repente vira uma fonte inesgotável de estresse. E aqui a gente entra num ponto que vai quebrar as expectativas de muita gente, porque existe uma ilusão muito perigosa no mundo dos negócios. Presta bem atenção nisso. Ter lucro não é o sinal de que Deus está no negócio. Pode parecer chocante, eu sei, mas é a mais pura verdade. Pensa comigo. Para provar isso, vamos olhar para duas figuras históricas muito conhecidas, Zaqueu e o jovem rico. Os dois eram donos de grandes riquezas, os dois tinham negócios altamente lucrativos, mas olha o desfecho. O jovem rico não conseguiu usar a grana para um propósito maior. Na verdade, o dinheiro é que possuía ele. Já o Zaqueu, ele entendeu rápido, abriu mão do apego, unindo riqueza e propósito. O lucro estava lá para os dois, com certeza, mas só o Zaqueu vivia de fato o plano de Deus. A diferença nunca foi o saldo bancário, a diferença estava no coração. Para a gente entender melhor o tamanho do perigo dessa escravidão financeira, eu vou te contar uma história. Uma história que nos leva lá para o passado, para um antigo mercador da Babilônia. Um cara que trabalhou arduamente para acumular muito ouro e poder. Esse mercador cometeu o que eu gosto de chamar de erro da represa. Ele construiu uma barreira gigantesca para segurar só para ele todo aquele ouro. Mas o que acontece com a água quando você represa e não deixa ela fluir? Pois é, ela estagna. Ela apodrece, fica totalmente sem vida. O tesouro dele não trouxe paz nenhuma. Virou só um peso morto e uma fonte de ansiedade contínua. O verdadeiro plano de Deus para sua vida financeira é completamente o oposto disso. Não é ser uma represa, mas sim o leito de um rio. Sabe qual é a mágica do leito de um rio? É um canal dinâmico. A provisão entra? Lógico que entra, para te abençoar, mas ela sai, ela flui, circula e gera vida para tudo que está em volta. É essa generosidade, esse fluxo, que mantém a água sempre limpa e abundante. Bom, e como é que a gente sabe se a estrutura que você montou no dia a dia é uma represa prestes a estourar de estresse ou se é o leito de um rio cheio de vida? Vamos fazer um teste rápido. São 3 sinais práticos para você avaliar o seu alicerce. O primeiro sinal tem a ver com a sua perspectiva no meio do caos. Quando a economia aperta, a sua visão foca no pânico ou você tem clareza para enxergar oportunidades onde os outros veem só crise? É ter exatamente aquela mentalidade de Josué e Caleb. Enquanto a maioria esmagadora via derrota e se desesperava, eles enxergaram a promessa e um caminho seguro. O segundo sinal toca direto na alma da sua operação. Me responde com sinceridade. A sua empresa serve às pessoas ou você usa as pessoas para servir a sua empresa? Pense bem nisso. Quando seu foco real é servir, o lucro simplesmente se torna uma consequência natural e não uma ferramenta opressora. E o terceiro sinal. No fim do dia, quando você apaga a luz, existe paz financeira ou você vive com o estômago embrulhado, ansioso pelo amanhã? Se o dinheiro é o dono absoluto do seu estado de espírito, a raiz desse problema está no jeito que você posicionou o negócio. A verdadeira riqueza é aquela que te permite deitar a cabeça no travesseiro e ter um descanso real. E olha, para fazer essa virada de chave, a gente precisa mudar até a nossa linguagem. Vamos adotar uma linguagem de bar, algo mais nosso. Em vez de usar aquele jargão corporativo, frio, de alocação de recursos, que tal pensar em dividir as sementes? Em vez de falar em gestão de stakeholders, vamos chamar isso de honrar quem caminha com você. A verdadeira administração de sucesso é, acima de tudo, profundamente humana. E tudo isso traz a gente finalmente para o nosso momento de decisão. Chegamos na encruzilhada. Porque, no final das contas, a grande reflexão não é sobre o quanto de dinheiro você ganha, mas sim sobre o que você faz com esse fluxo que chegou nas suas mãos.
Uma empresa nos planos de Deus é um canal, não um estoque. Grave bem isso. O negócio não pode ser um cofre fechado, ele tem que ser ponte. Ou você abre as comportas para ser uma bênção hoje, ou vai morrer abraçada a um tesouro que não traz paz. O que você escolhe?